noite nós vamos então falar sobre percepções, sensações e sofrimento dos espíritos. Este é um tema constante do Livro dos Espíritos, em que Kardec estuda a vida espiritual. Kardec traz uma série de perguntas aos espíritos para trazer orientação para nós sobre o funcionamento da vida espiritual. Isto é uma prerrogativa do espírita, porque as outras religiões nem cogitam nisto, né? As religiões cristãs mesmo, nenhuma cogita de que os espíritos continuam trabalhando, os espíritos no plano espiritual continuam exercendo as suas atividades, os que erraram vão receber orientação, vão se corrigir. Então é muito importante nós espíritas estudarmos a vida espiritual, que é um trabalho do espiritismo. E nós temos uma infinidade de perguntas que Kardec foi fazendo às médiuns e aos médiuns, perguntas que depois ele codificou. Tinha a resposta de um espírito, a resposta de outro espírito, e aí ele sintetizava e tinha a resposta da pergunta dele. Então muita gente pensa que não estuda o espiritismo, que Kardec perguntava e já escrevia, perguntava e já escrevia a resposta. Não foi bem assim. Kardec formulava a pergunta, recebia a resposta dos espíritos, de um, de outro, e aí sintetizava e tinha a resposta, que não é a resposta de um espírito, ele sintetizava. Inclusive no filme Kardec, é muito interessante, quando Kardec começa a escrever o Livro dos Espíritos, a primeira questão do Livro dos Espíritos, essa é famosa, que a gente sempre cita aqui, quando Kardec pergunta: que é Deus? É uma pergunta chave para iniciar o estudo da doutrina espírita. Ele não quer saber quem é Deus, ele não quer saber se é essa pessoa, aquela pessoa, não, o que é Deus? Porque o conceito de Deus não pode encerrar, ele não fecha. Deus é, mas nós não sabemos, obviamente, um conceito de Deus, nós temos ideias de Deus. E lá no filme de Kardec, ele faz pergunta para explicar isso, faz pergunta para as irmãs Baudin, que eram as adolescentes de 14 e 16 anos, tinha a senhora Jafé, que também recebia, e pergunta o que é Deus. Um diz: ó, Deus é uma inteligência, outra é uma superioridade. Cada um dava uma resposta que a ideia ele centralizou. Ele centralizou aquilo que os espíritos disseram, e ele resumiu dizendo o seguinte: Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Isso é síntese dele. Por isso que eu digo, quem assistiu o filme vai perceber essas nuances que a maioria pensa que Kardec perguntou, o espírito respondeu, ele escreveu. Kardec perguntou, o espírito... Não, ele foi um estudioso, ele era racional, era cientista. Aquilo que ele achava que não era, que não caberia no texto, ele tirava fora, ele resumia e colocava. Então, por isso que diz que Kardec, na verdade, foi o organizador, foi o criador do espiritismo. Ele perguntava, refazia a pergunta, trabalhava as respostas e sintetizava. Isso é muito interessante, né? Pois bem, então, num dos capítulos de O Livro dos Espíritos, que é sobre a vida espiritual, ele trata sobre percepções, sensações e sofrimento dos espíritos. É um assunto, digamos assim, para quem é cristão, tem uma vaga informação o que acontece com o espírito após o seu desencarne. O espírito, ao passar para o plano espiritual, ele tem percepções, ele tem sensações
igual nós temos. Os espíritos levam sofrimentos no plano espiritual. Veja bem, é interessante isso. Então ele pergunta e os espíritos respondem, ele sintetiza. Ele pergunta o seguinte, vejam bem, uma vez no mundo dos espíritos, quer dizer, deixando as vestes físicas, uma vez o espírito estando no mundo dos espíritos, a alma ainda tem as percepções que tinha da terra? O que ele está perguntando? Se deixando o corpo, o espírito continua com as mesmas percepções, as mesmas sensações que nós temos aqui. Como nós percebemos encarnados, e se nós no plano espiritual temos as mesmas percepções, as mesmas sensações, se o espírito também sofre no plano espiritual? A pergunta importante para quem aceita de que nós continuamos a viver, que a vida não termina num túmulo e nem começa num berço. Nós, com a ideia, com o conceito, ou com a crença, podemos dizer, da reencarnação, porque para nós não é crença, mas para os outros é uma crença, porque tem que provar cientificamente. Então, com essa ideia da reencarnação, nós não encerramos a vida num espaço de 80, 100 anos, que está previsto agora o cidadão viver 100 anos. Até a Organização Mundial de Saúde diz que até 2050, esses que já estão vivendo vão viver 100 anos. Bom, né? Quando na época de Jesus o cidadão vivia 30 anos. 30 anos, o cidadão já estava velhinho. Então, o espaço de vida era de 30 anos. O cidadão vivendo 100, então ele está vivendo 3 gerações, um pouco mais, 3 gerações. Então, vocês analisem conosco que, ao deixarmos o corpo físico, agora com mais tempo no corpo físico, nós levamos uma bagagem daquilo que aqui aprendemos. Vamos levar aquilo que somos. Não existe novidade. Desencarnou, vai lá estar com os anjinhos, desencarnou, ele é mais inteligente, desencarnou, não tem mais sofrimento, não tem percepção nenhuma. Descansou, vai em paz, descansa em paz, né? As pessoas dizem, ele descansou. Descansou não, ele continua vivendo. Alguns dizem assim, que Deus não tem, né? Essas expressões que as religiões dizem. Nós continuamos vivendo, nós não morremos. Isto é um diferencial do Espiritismo, que o Espiritismo, através desse processo das perguntas e respostas da mediunidade, vem nos mostrar que nós continuamos sendo nós mesmos. Nós continuamos sendo nós mesmos. Não é porque deixou o corpo físico que virou anjo, que virou espírito de luz. Não, nós somos nós mesmos. Eu até faço uma comparação, até já comentei aqui, uma comparação sobre a vida e a reencarnação. Vejam vocês, para a gente entender bem que o espírito leva aquilo que ele é, leva aquilo que conquistou. Então, digamos hoje nós vamos dormir, umas às 10 horas, outras às 11, vamos dormir. Quando nós acordamos no outro dia, nós esquecemos o dia anterior? Não, está tudo gravado. Nós continuamos, ao acordar, levando em frente aquilo que nós adquirimos, aquilo que nós somos, as nossas dores, os nossos sofrimentos. Do plano de vista reencarnação é a mesma coisa, é como se fosse o dormir e o acordar. Só que na reencarnação o dormir é o desencarne e você acorda como um espírito, com sua bagagem, com seus erros, com seus avanços, com suas evoluções, com as suas sensações, com as suas tristezas ou com as suas alegrias. Então o Kardec, ao perguntar se uma vez no mundo dos espíritos
A alma tem ainda as percepções que tinham na terra? Não dá para a gente chegar à conclusão dessa comparação que eu fiz entre o dormir e acordar, entre o dormir, deixar o corpo físico e acordar também. Dá para a gente fazer uma analogia e entender bem. Então, o que os espíritos responderam e que ele sintetizou? Os espíritos respondem: sim. O que ele está dizendo sim? Se nós temos as nossas percepções, as nossas sensações e as nossas dores. Sim. E outras que não possuía. Além daquilo que nós levamos ao acordar fora do corpo físico, os espíritos estão respondendo que sim, nós acordamos com tudo isso e muito mais. E outras sensações, porque o seu corpo era como um véu que obscurecia. Então vejam bem, o espírito, nós somos espíritos, estamos no corpo. O corpo muitas vezes impede a plena expansão do espírito. Eu não consigo expor tudo, desenvolver ou colocar em ação tudo aquilo que está no espírito, porque o corpo, ele é como se fosse uma capa, né? E o que acontece? Quando ele está fora do corpo, então a expansão é maior. Então, além daquilo que nós levamos, nós temos, digamos assim, outras sensações que no corpo não possui. Vamos tentar dar um exemplo aqui, para ficar bem claro isso. Nós sabemos que os animais, eles ouvem e enxergam mais do que nós, homens, os racionais. Eles têm uma percepção muito maior. Tanto é que o cãozinho, quando está para chover, tem o meu cãozinho, acontece. A gente nem está ouvindo a chuva, nem nada, ele já corre para dentro de casa, ele já captou por ondas vibratórias que vai vir a chuva, vai ter o trovão, aquela coisa toda. Então a nossa percepção aqui no plano espiritual, ela fica um pouco obliterada, ela fica obstaculizada, porque eu estou no corpo. Quando eu saio do corpo, eu passo a ouvir, eu passo a ver muito mais do que eu ouvia, do que sentia quando estava no corpo físico. Então a resposta sábia dos espíritos é essa: se os espíritos, ao sair do corpo, continuam com as mesmas sensações, continue ainda com outras que no corpo nós não tínhamos condições, porque eu estava fechado como se for um véu. Então os espíritos dizem sim, outras que não possuía, porque o seu corpo como um véu as obscurecia, quer dizer, impedia a plenitude da nossa percepção. A inteligência é um atributo do espírito, mas que se manifesta mais livremente quando não tem obstáculos a vencer. Está claro isso? Meu pensamento, as minhas ideias, as minhas sensações, os meus sentimentos, enquanto está no corpo, eu não dou pleno desenvolvimento. Saiu do corpo, eu percebo aquilo que não ouvia e que não enxergava. A física diz isso, não é espiritismo. A física diz que os animais têm uma vibração, uma captação de vibração muito maior do que nós. Nós temos, eles chamam de infrassom. Nós ouvimos até um determinado momento de vibração. Daí para cima nós ouvimos, daqui para baixo não, mas os cães, os animais ouvem. Percebe então isso, né? Então que nós temos livre do corpo percepções que nós não tínhamos. Num dos livros que eu tive a oportunidade de ler há muito tempo, de um cidadão que tinha a capacidade de sair do corpo. O cidadão tinha uma faculdade mediúnica que ele saía do corpo. E eu digo que isso ocorreu comigo no início da minha mediunidade, eu me sentia fora do corpo. Esse cidadão, até era um cidadão culto, ele se sentia, via o corpo
e ele estava pensando aqui com o espírito. O corpo estava dormindo, mas ele em espírito estava pensando, estava sentindo, estava colocando em ação a sua inteligência, e o corpo estava lá. Então ele contava que ele fez várias experiências para descobrir essa sensação. Então, quando ele saía do corpo, ele saía, primeiro saía a cabeça. Veja bem, ele disse que saía assim como se fosse em vertical. Ele ia saindo, e saía a cabeça, depois o corpo, saía a perna, tudo, e ele ficava aqui, e o corpo ficava lá, na cama, vivendo vegetativamente. E ele sentia e o corpo não estava sentindo, porque quem sente é o espírito. A inteligência é o espírito, não é o corpo físico. O corpo físico é um conglomerado de energias de que o espírito usa por um determinado tempo aqui nesse terreno. Perfeito? Então, o que ele nos conta? Veja bem que interessante, encaixando aqui a resposta dos espíritos a Kardec. Ele diz que quando ele estava deitado e ele começava a sair do corpo, ele fez várias experimentações. Da hora que o espírito saía com a parte mental, ele já ouvia sons que ele não ouvia no corpo. Ele começava a ouvir barulhos, sons que ele não conseguia captar quando estava no corpo. É o que a física quântica diz. Nós temos no corpo físico o chamado infrassom, parece que é 16 vibrações por segundo, para baixo nós não ouvimos, mas ao sair do corpo, essas vibrações se liberavam e ele começava a ouvir aquilo que não ouvia no corpo físico. Quer dizer, então, para nós, isto é solidificar o nosso entendimento, o espírito, ao deixar o corpo, ele amplia a sua capacidade de percepção, de sensação, que no corpo não tinha. Veja que interessante. Então, nessas questões, Kardec faz uma segunda pergunta, ainda dentro desta linha de raciocínio. Ele pergunta: as percepções, aquilo que eu percebo, e o conhecimento dos espíritos são ilimitados? O Kardec pergunta aos médiuns e depois ele formulou a resposta. As percepções e os conhecimentos dos espíritos, o espírito aqui fora do corpo, o espírito é a letra maiúscula, é fora do corpo. Então o conhecimento, as percepções são ilimitadas, quer dizer, ele tem ilimitadamente percepção e sensação. Numa palavra, o espírito, ao deixar o corpo, ele sabe tudo, ele tem o domínio de tudo. Lembra aquela explicação que eu dei? Você sai, quando você vai dormir, dorme, no outro dia, quando você acorda, o espírito tem aquilo que tinha. Quando nós nos desencarnamos e vamos em espírito, nós levamos o que somos. Não existe milagres. E aí vejo que os espíritos respondem a Kardec no Livro dos Espíritos, se nós temos inteligência ilimitada ao sairmos do corpo físico. Se nós tínhamos uma luzinha de 5, passou o plano espiritual, é ilimitada essa luz, está ofuscando ou não? Ele continua com 5. Claro que percepção é muito maior. Então os espíritos respondem: quanto mais os espíritos se aproximam da perfeição, quanto mais os espíritos se aproximam da perfeição, tanto mais sabem. Isto não vem de graça. Aquilo que nós adquirimos é fruto do nosso esforço, é fruto da nossa luta. Porque nós temos que dar pleno desenvolvimento ao nosso potencial espiritual, encarnado ou desencarnado. Mas não vem de graça, porque é muito comum no meio religioso você pedir para Deus: faça isso para mim, tira o meu sofrimento, me dá mais fé, me dá mais percepção.
Mas não pode dar. Deus não pode dar, mesmo porque Deus não é pessoa, Deus é uma energia cósmica, é uma inteligência suprema. Nós é que vamos, com o nosso desenvolvimento, sintonizando com esta energia, com essa inteligência suprema do universo. Então, a luz que nós refletimos é fruto da nossa perfeição. Ninguém dá perfeição para ninguém. Pode te dar o caminho. Pode te dar o caminho, pode ensinar por onde você deve seguir, mas quem tem que seguir, tem que suar a camisa, somos nós. Seria muito fácil, né? Se nós formos numa determinada casa religiosa, dizer, não, fica tranquilo aí que Jesus vai resolver para você. Mas Jesus não disse isso para ninguém. Jesus nunca prometeu fazer por você. Aliás, no Evangelho, Jesus diz, tudo que eu faço, vós também podeis fazer. Quer dizer, Ele jogou para cada um de nós a responsabilidade do trabalho, da luta, do aperfeiçoamento, da eliminação das nossas imperfeições. Não pode fazer por nós, que daí perderia o sentido do crescimento, perderia o sentido da evolução. Pensemos na escola, que é professor. A professora dá uma prova, aí o aluno, professora, vem cá, me ensine isso aqui. E a professora faz para ele a tarefa, ou a prova. Mas daí não aprendeu, aí ele não se testou. Esse é o sentido do livre-arbítrio que eu comento nesse livro que nós lançamos esse mês passado. Seja feita a sua vontade. Não é a vontade do universo. O universo é lei. Se nós adaptarmos a lei, nós vamos usufruir, mas pelas nossas ações. Interessante isso, né? Então, nós somos os responsáveis. Então, quanto mais nós nos aperfeiçoamos, tanto mais nós vamos aprendendo. Isso é uma lógica. Aperfeiçoa, você aprende, você torna mais inteligente. Se são espíritos superiores, sabem muito. Então, os espíritos mais evoluídos sabem mais. Mas tem espírito que sabe menos que nós. E às vezes as pessoas, não, o espírito falou isso, mas precisa ver se está certo que ele falou, através do médium. É preciso verificar, analisar. Porque às vezes o que ele falou, ele fala do que ele sabe. Ele fala da ciência da época. Por isso o Kardec diz que nós temos que passar tudo pelo crivo da razão, pela ciência. Por quê? Se a ciência descobrir alguma coisa que nós estamos falando, e a ciência descobriu que é verdade, ou que é falso, que eu falei, nós temos que ficar com a ciência. Temos que ficar com a ciência, senão nós estamos enganando a nós mesmos. Mas apesar disso, tem muita gente que a ciência descobre e a religião diz, não, tem que ficar com a igreja. Tem que ficar com a igreja. Digamos, um assunto que o religioso coloca muito, ressurreição. A ciência provou que não existe ressurreição. A ciência provou que não existe. É impossível um espírito, o corpo morreu, o espírito voltar ao corpo e sair andando por aí. Isso não passa pela cabeça. E a ciência não aceita isso. Mas será que mesmo sabendo que a ciência não comprova que a ressurreição existiu, existe o espírito? O que ressurge é o espírito, não o corpo não tem jeito. É o que Paulo diz, planta-se corpo animal, nasce corpo espiritual. Quer dizer, morre o corpo e o espírito continua. Isso seria uma ressurreição. Quer dizer, o nascimento, o espírito voltando a viver, mas o corpo não. Agora eu pergunto a vocês, as igrejas, às vezes até no espiritismo, hein? Não é só nas igrejas cristãs de modo geral, o camarada aceita a ressurreição. Mas por que você aceita? Porque está na Bíblia.
Ah, mas quem que diz que a Bíblia é a palavra de Deus? Diz a palavra dos homens. Não foi Deus que veio e escreveu, os homens escreveram, e cada livro tem uma interpretação. Então, ou nós ficamos com a ciência ou ficamos com a crença. E muitas pessoas jogam a ciência do lado e ficam com a crença e bate, defende que aquilo é verdade. Você nunca viu ninguém ressuscitar? Já alguém? Não, só Jesus e alguns profetas de antigamente lá. Tudo é lenda, lógico, não é verdade, mas não existe. E por que as pessoas continuam aceitando? Porque preferem colocar uma venda, esquecer o que a ciência descobriu e ficar com o dogma, ficar com a crença. E isto Kardec foi muito sábio. Kardec não manda você ficar com a crença uma vez que a ciência descubra. Kardec dizia, tudo tem que passar pela ciência. Se você descobrir que a ciência interpretou ou descobriu uma verdade, você larga aquilo que era verdade para você e fica com a ciência. Porque senão você está enganando a si mesmo. Então, nesse texto aqui está dizendo que os espíritos superiores sabem muito. Os espíritos que ainda estão com dificuldade, eles sabem menos. Você assiste uma sessão mediúnica, você vê certas mensagens, por exemplo, que denota-se que são espíritos mais evoluídos. O Chico, por exemplo, tinha em torno de 400 livros. Imaginem vocês, eu tenho 20 livros escritos, o Chico tinha 400. 400 livros. O Chico tinha curso de filosofia, de doutorado, pós-doutorado. Não, o Chico tinha 4º ano primário. 4º ano primário. E os espíritos encontravam nele um canal, pela vibração superior do espírito, ele transmitia através de sintonia radiofônica, como se fosse o rádio, ele captava e escrevia rapidamente, e lá surgia um livro. Surgiu um livro que as pessoas ficavam de boca aberta, mas como o Chico escreveu isso? Falando sobre filosofia profunda. Tem até um caso, que eu já citei aqui, ele era de Uberaba, primeiro ele nasceu em Pedro Leopoldo, depois mudou para Uberaba. Uberaba tinha a faculdade de medicina. E os alunos da faculdade de medicina pegaram alguns livros do Chico que falavam de assuntos médicos. Mas como é que ele escreveu? Ele não conhece a medicina. Mas os espíritos lhe transmitiam, ele era um homem, digamos, um canal puro, era um filtro perfeito. Quer dizer, perfeito não existe ninguém, mas o máximo de perfeição que podia, ele recebia a mensagem e escrevia. Aí os alunos da medicina chegaram, Chico, eu queria saber o que quis dizer isso. Eu falei, meu filho, eu não sei, eu recebi. Quer dizer, uma mediunidade pura, ele recebia. Então, vejam bem, cada um de nós somos responsáveis por esse processo evolutivo. Ninguém pode dar para nós gratuitamente. Então é falso você dizer assim, não, eu vou pedir para que resolva o meu problema, eu vou pedir para que tire o problema meu. Não, não vai tirar o teu problema, o teu problema você vai aprender. Tem até uma mensagem do Momento Espírita, metaforicamente diz o seguinte: fulano pediu, Deus, me tire a dor. Falou, a dor é para você aprender. Me dê paciência. Não te dou, não. Você tem que, com as labutas da vida, tornar-se uma pessoa paciente. Então entendam que nós somos uma força extraordinária. Nós temos essa potência divina em nós. Essa potência é para ser desenvolvida, mas não os outros desenvolver por nós.
Então nós temos uma potência que nós não sabemos o quanto nós usamos ainda. Alguns dizem que nós usamos talvez 10, 15% do que nós temos da potência divina em nós. Porque nós somos a essência de Deus, da energia cósmica. Eu tenho em mim aquilo que tem em Deus, só que o meu não está desenvolvido. E o Deus do universo, a religião cósmica, o Deus cósmico, já está na plenitude. Mas eu posso crescer continuadamente e desenvolver. Por isso que nós vamos tornando mais felizes quando nós vamos eliminando as nossas imperfeições. Se nós não eliminarmos a nossa imperfeição, nós não vamos ser felizes. Não adianta pedir para o santo, para o padre, para o bispo, para o espírito, me dê felicidade. Não, felicidade é você que vai conquistar. Como? Eliminando a sua imperfeição. À medida que você elimina aquelas coisas más, ruins que você tem dentro de você, a luz começa a brotar, a potência começa a vir à tona. Então, estas imperfeições que nós possuímos, falta de perdão, falta de amor, falta de paciência, isto é como se fosse uma nuvem escura na potência divina que está aí dentro de nós. A potência está lá, a luz está lá, mas para eu iluminar essa potência eu tenho que ir tirando as minhas imperfeições. À medida que eu tiro a imperfeição, a luz começa a iluminar. É a palavra de Jesus: vós sois Deus, vós sois luzes. Ele está dizendo: você tem a luz, mas não vai ter de graça. O que eu faço, o que eu consegui, é você que tem que conseguir. Veja bem que coisa interessante, né? E aí, então, o que as igrejas, de um modo geral, fazem é transmitir para os devotos de que um ser superior, exterior, vai resolver o problema nosso. Entrega que vai resolver. Não vai resolver, não é bem isso. Não é bem isso, não pode. Então, ou nós confiamos que nós temos o livre-arbítrio, que é uma prerrogativa do Espírito, à medida que vai evoluindo, vai melhorando o livre-arbítrio, quer dizer, nós vamos fazendo escolhas melhores. À medida que eu vou evoluindo, eu vou fazendo escolhas melhores. Então, eu vou tendo livre-arbítrio. Eu até pergunto nos meus dias: você tem livre-arbítrio ou tem um Deus exterior que vai fazer por você? O que você escolhe? Ou você tem o livre-arbítrio para você crescer, aprender, evoluir, ou você tem um Deus coador que está dizendo: não faça, faça, eu perdoo, não perdoo, pode, não pode. Não tem sentido. Então, nós nascemos para evoluir. Nós nascemos para dar plenitude neste potencial, nessa essência divina que todos nós possuímos. Ela não é prerrogativa de uma ou outra pessoa. Tudo é conquista. Tudo é conquista. A própria fé nossa, a própria fé, ela nasce com a gente. Ela nasce conosco, mas ela nasce em potência. Ela vai tornar-se virtuosa à medida que eu desenvolver essa fé. A fé é uma conquista, é uma aprendizagem. Enquanto os líderes religiosos dizem: não, Deus deu àquela pessoa uma fé extraordinária. Deus deu uma fé. Olha, o homem de fé, Deus concedeu-lhe a fé. Não, Deus concedeu-lhe a semente divina. Deus lhe concedeu a essência. E essa essência vai brilhar à medida que nós trabalhamos, que nós lutamos, tornamos bons. À medida que nós tornamos melhores, que eu acorde hoje, amanhã, digamos que eu acorde amanhã, e lembro que hoje eu estou melhor do que ontem. Que ontem eu fui capaz de perdoar, que ontem eu amei, ontem eu tive paciência. Então, eu mesmo vou criando condições, pelo meu trabalho, de evoluir. E não
tem nada de novidade. O aluno passa na faculdade e não é porque orou para Deus. Um vestibular, eu pedi para Deus. Não tem isso. Quer dizer que o camarada aqui que não pediu para Deus e trabalhou, estudou, está em desigualdade de condição daquele que pediu? Não tem sentido. Isso é conto da carrochinha, isso é história. Você quer passar no vestibular? Estude. Lute. Fique até altas horas da noite. Faça cursinho. Então, a ideia que nós fazemos de Deus que é errada. Que Deus vai resolver. Não, Deus dá a você aquilo que Ele tem dentro de si. Ele dá a potência, que nós chamamos de Cristo interior. Todos nós possuímos o Cristo interior. Não é Jesus de Nazaré. Nós temos o Cristo interior, que é a potência, que é a luz dentro de nós. E isto vai desenvolver. E a cada dia que nós melhoramos, que nós fazemos atos bons, que nós procuramos ajudar os nossos semelhantes, não o pobrezinho, ajudar aquele que tem até mais do que nós. Porque às vezes a pessoa pensa que ajudar é ajudar o pobre, dar o pão, não. É ajudar às vezes pessoas que estão até avante em posições hierárquicas na sociedade que nós, mas que não compreendem. E quando você transmite o ensinamento, ela melhora, que ótimo, que bom, né? Então, essa ideia de percepção é muito ampla, essa ideia, e obviamente nós não podemos, vamos ficar 2, 3 dias falando aqui e não vamos chegar a concluir. Tem outras perguntas interessantes, o que o Kardec pergunta para os espíritos, os médicos. Os espíritos conhecem o futuro? Nós sabemos o nosso futuro. E o que eles respondem? Isso depende da perfeição deles. Quer dizer, quanto mais eu me aperfeiçoo, mais eu vislumbro um futuro melhor. Mas depende da evolução de cada um. Muitas vezes apenas entreveem, nem sempre lhe é revelado, porque ele não tem condições de ser revelado, porque não tem condições, não preparou. E outras perguntas aqui, até eu analiso, aqui por exemplo uma pergunta que Kardec faz aos espíritos, se os espíritos veem Deus. E daí? Vejam bem, se você pegar o Evangelho de João, diz que nunca ninguém viu Deus. O Evangelho de João diz nunca ninguém viu Deus. Porque Deus não é pessoa, não tem lógica. Deus não é pessoa, é uma energia cósmica que movimenta esse universo, que faz com que o espaço continue se movimentando, cada satélite, cada um vivendo dentro da sua órbita de gravidade. Então, existe uma mecânica universal inteligente. Aí Kardec fez essa pergunta: os espíritos veem a Deus? Olha o que os espíritos responderam. Primeiramente, eu estou dizendo que Deus não se vê. Nós percebemos uma energia. Quando nós estamos em oração, você sente aquela energia te envolver. Você pode dizer até que é Deus, mas pode ser que seja a vibração de um espírito. Olha que os espíritos respondem. Só os espíritos superiores veem. Os espíritos veem Deus. Se não existe Deus como pessoa, como homem, a resposta aqui não me satisfaz. Só os espíritos superiores o veem. Os inferiores o sentem e adivinham. E como nós, pela física quântica, entendemos que nós somos energia, tudo é energia, a energia máxima do universo, a energia sublime e perfeita, que é o que nós chamamos de Deus. Então, eu não vou ver Deus como pessoa. Eu vou sentir a presença do universo em mim quando eu crio vibrações equivalentes naquela faixa de entendimento. O meu rádio capta a vibração da transmissora do rádio e eu
ouço o som. E é assim que funciona em nós. Nós somos um captador de energias e emissor de energia. Tanto eu recebo, de acordo com a faixa que eu estou atuando, se eu estiver numa faixa de 1460, e os espíritos que estão nessa faixa, você vai captar. Não tem novidade. Você liga o canal de televisão, o canal de televisão também transmite por faixas. Quando você liga aquele canal, está naquela faixa, aparece a imagem. A física quântica nos diz isso hoje. Então não tem nada de milagre. Aliás, Kardec também, no texto dele, ele diz, na introdução do livro dos Espíritos, só para a gente encerrar, porque não vai dar tempo. Veja o que Kardec diz nos prolegômenos, que quer dizer na introdução. As comunicações entre o mundo espiritual e o mundo corporal, quer dizer, comunicação do espírito pelo médium, em outros termos, fazem parte da natureza das coisas. Milagre. Eu também pensava. Quando eu recebi pela primeira vez o Espírito que me envolveu, falei, puxa, eu sou um privilegiado. Deus pensava assim também. Mas ele está dizendo, as comunicações fazem parte da natureza das coisas. Quer dizer, normal. Ele diz ainda, não constitui nenhum fato sobrenatural. Quer dizer, a comunicação do Espírito é sintonia, é o rádio e o transmissor. Não tem sobrenatural, não é milagre. Muito embora a gente pensasse assim quando começou o Espiritismo. Não tem nada sobrenatural. Tanto é que você não precisa ser espírita para sentir a presença do Espírito. Você pode ser católico, evangélico, pode ser ateu. Porque esta vibração não depende de religião. Tanto é que as manifestações mediúnicas ocorrem em qualquer igreja. Você vê pessoas recebendo línguas estranhas, falando, são vibrações em que ele capta. Então ele diz isso, nenhum fato sobrenatural é essa comunicação. Razão pela qual encontramos seus vestígios em todos os povos e em todas as épocas. Quer dizer, não é só agora, desde os tempos imemoriais, você vê citações bíblicas, outros livros sagrados, as pessoas comunicavam com os espíritos. Ele já tinha isto como coisa normal, porque vejam vocês, a gente fala espírito, mas nós somos espíritos. Nós somos espíritos. Se eu estiver fora do corpo, eu sou espírito. Então as comunicações podem ser do espírito no corpo com um espírito livre. As comunicações podem ser do espírito livre com o espírito no corpo. Pode ser de espírito para espírito, que é tudo questão de vibração. E pode ser de uma pessoa encarnada com outra. Quando eu mando o meu pensamento, a minha energia, o outro lá capta. Você diz, mas capta. Quantas vezes isso já ocorreu conosco, com vocês também? Toca o telefone, você vai atender. Puxa, fulano, eu estava pensando em você. Por quê? Energeticamente um transmitiu para o outro. E esses dias mesmo eu até tive um cidadão que eu à noite acordei com ele e tal, cedinho ele apareceu no meu escritório. Falei, poxa, hein? Nós nos comunicamos mentalmente à noite. E ele foi lá conversar comigo. Então, gente, no corpo ou fora do corpo, nós somos espíritos desenvolvendo a nossa inteligência, desenvolvendo as nossas sensações e vamos eliminando as nossas dores através das nossas ações. E aqui nós encerramos por hoje.